Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar, oferece Programa Panorama. É a oferta que você quer? Mas é claro, pequeno, é isso que eu quero. Vem pra Quinzena do Consumidor Ultralar. Toma, tio pequeno, agora eu senti firmeza. Móveis com até 40% de desconto à vista. E o que mais? Ou 30% em até 10 vezes nos cartões e crediário. Vem-te embora, pequeno, pra cá. Quinzena do Consumidor Ultralar, as melhores ofertas pra você renovar a sua casa. Eu já tô aqui, não tô morta nem no soro. Venha pra Ultralar. Aqui tem tudo, vamos lá. Olá, hoje é sábado 11 de março de 2023. Vamos aos destaques do programa de hoje. Nós vamos mostrar que a Prefeitura e o Sintep não chegaram a um acordo e a greve na rede municipal de educação continua. Ampliadas as áreas consideradas de risco de novas erosões nos bairros de São João e São José. A polícia ainda tenta desvendar a morte de 2 seguranças em Abaetetuba. O crime tem características de execução. Vamos conhecer a história do Lucas, estudante abaetetubense que superou os limites do transtorno do espectro autista e, após 10 anos de tentativas, finalmente ingressou na universidade. E tem um novo episódio dos nossos contos sobrenaturais. Eu sou Naldo Araújo e sejam todos bem-vindos ao Panorama. Você já sabe que nós temos a melhor estrutura de ensino da região. Agora você vai saber como ingressar em um dos cursos superiores da FAET. Você pode ingressar através da sua nota do Enem, através de nossas parcerias com entidades e instituições. Para cursar Direito, você pode trazer notas de outras faculdades. Você pode pleitear uma outra formação trazendo o seu diploma e ainda contar com toda a nossa cartela de descontos e promoções. Ou seja, você tem várias maneiras de estudar na melhor faculdade da região. Vem para a FAET você também. Mana, tu já provaste esse bolo de chocolate? E tu, já provaste esse pastel folhado? Prova o meu primeiro. Cleide, eu tô te garantindo que esse aqui tu vai gostar. Eu sei que eu vou gostar, mas custa tu provar o meu primeiro? Olá, sejam bem-vindas ao Mamonas Café. Posso sugerir a vocês o nosso sorvete de açaí? Desse sorvete que eu te falei, Neila, prova. Nisso eu tenho que concordar contigo. Numa coisa, a Neila e a Cleide concordam. No Mamonas Café é tudo uma delícia. O Sistema de Ensino Inove vem com uma grande novidade para 2023, o programa Bilíngue. Agora, o nosso estudante começa desde cedo a aprender o inglês. Isso mesmo, o aluno do Inove começa a aprender um segundo idioma desde as primeiras séries. Quer ser bilíngue? Vem pro Inove! As promoções da Max Popular continuam durante toda a semana. A semana começa com a segunda da vitamina. E no dia seguinte temos a terça do suplemento. E tem mais promoção na quarta da fralda. Quer economizar? Aproveita a quinta do genérico. E para terminar, tem a sexta da beleza. Quer preço e qualidade? Então vem para Max Popular. Drogarias Max Popular, na Barão, ao lado da Ultralar, e na Dom Pedro II, com a 7 de setembro. Vida de cachorro não é fácil não, meu amigo. Sabia que eu vejo quase tudo cinza? E que só enxergo com nitidez coisas bem pertinho? Mas você, humano, que tem essa visão privilegiada, tem que cuidar bem dela. Quer um conselho? Please, passa na Diniz. Começou a promoção Cashpet das Óticas Diniz. Poste seu bichinho com a hashtag Cashpet. Marque a gente e ganhe 20% de cashback para a próxima compra. Tô aguardando você na Diniz, hein? O seu carro precisa estar em dia com a revisão, e revisão é aqui, na Casa das Peças. Fique atento às condições dos freios e dos pneus. Certifique-se de que está tudo bem com os faróis. O sistema de arrefecimento está funcionando bem?
E não esqueça dos filtros e da correia dentada. O recomendável mesmo é procurar uma oficina especializada. Venha fazer a revisão do seu carro com os melhores profissionais, aqui na Casa das Peças. Aquele almoço especial do final de semana começa pela Casa de Carnes Macedo. Sabe por quê? Na Casa de Carnes Macedo, você encontra as melhores carnes com toda a qualidade que a sua família merece. Ponha mais carinho no almoço do final de semana. Casa de Carnes Macedo, na Pedro Rodrigues, no Cruzeiro, e na 1º de Maio, com Aristides. Ser mulher é saber um pouco de tudo e em todos os instantes ser única e especial. Nesse Dia das Mulheres, presentei aquela mulher especial. E no Sigmarinha Magazine você encontra confecções, calçados e acessórios com até 50% de descontos. O Sigmarinha Magazine deseja a todas um feliz Dia Internacional da Mulher. O Panorama é um oferecimento das lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Boa tarde. A greve dos professores da Rede Municipal de Ensino vai completar uma semana na próxima segunda-feira. A Prefeitura e o sindicato da categoria não chegaram a um acordo e a paralisação continua. A mobilização em frente à Câmara de Vereadores foi mais um ato de protesto dos professores da Rede Municipal de Abaetetuba. Somos trabalhadores da educação pública. Todo ano, como é de conhecimento da sociedade, a gente tem a nossa pauta econômica, a pauta social e a pauta pedagógica. E em janeiro nós apresentamos a nossa pauta para o secretário da Educação, que tem EPI, pai servente, entendeu? Que tem o reajuste salarial, que tem reforma de escola, que tem a questão da merenda, do transporte escolar. Então nós temos uma pauta extensa. Apresentamos ao secretário da Educação, abrimos a mesa de negociação, começamos a discutir. Quando chegou na pauta do reajuste salarial dos servidores, que esse ano é de 14,95, que é o piso salarial nacional, por lei tem que ser pago, nós nos deparamos com o secretário nos apresentando um parecer jurídico que é onde não cita a legislação, cita o aconselhamento da Confederação Nacional dos Municípios para a prefeita não pagar o piso. Nós temos uma lei, aí tem um aconselhamento de não cumprir a lei. O sindicato da categoria disse que tentou chegar a um acordo com a Prefeitura em outras oportunidades. Na outra reunião com o secretário, ele nos apresentou um parecer contábil. Esse parecer contábil, ele há contradições, porque no réu, a prefeita coloca lá que ela gastou mais de 100% do recurso só em pagamento. Não construiu escola, não reformou escola, entendeu? Não usou nem um centavo para o transporte escolar, só fez o nosso pagamento, usou 100% do recurso do Fundeb, mais de 16%, é o que está no réu. Em contrapartida, nós tivemos esse ano 25% a mais de recursos na educação. São 187 milhões só do Fundeb, sem contar a complementação, entendeu? Então, não tem para dar um reajuste de 15% para o servidor, que é digno, que é lei, entendeu? Então, o secretário da Educação nos anunciou que que a prefeita não iria pagar o piso, porque necessitava desse dinheiro para reforma e construção de escola. Nós reunimos a categoria, suspendemos a audiência naquele momento, reunimos a categoria, fizemos uma assembleia, deliberamos pelo estado de greve. E se não tivesse avanço, a partir do dia 6, nós estaríamos paralisando, não iniciando o ano letivo. E foi o que acabou acontecendo. A categoria está em greve desde o início da semana, após receberem da Prefeitura a informação de que não teriam suas reivindicações atendidas. Mais de 16 mil crianças do município de Abaetetuba que estão sem aula porque o governo não quer sentar com a categoria, o governo não quer discutir, em nenhum momento a categoria impôs uma posição, sempre esteve aberto o diálogo pelas várias tentativas que tivemos. Quero falar a todas as famílias de Abaetetuba, a todos os pais que têm os seus filhos como eu, tenho 4 crianças matriculadas na rede pública de Abaetetuba Municipal, e dizer a todos vocês que a nossa categoria está lutando não só pelo reajuste do nosso piso, que é um direito que está em lei, mas também pelas melhorias das nossas escolas, pelas reformas que não aconteceram, escola da periferia que se a criança fosse sem calça,
nós professores, o Carapanã acaba com as pernas das criancinhas porque não foi detetizada as escolas, não foi feitas reformas, certo? Nós estamos lutando por merenda de qualidade, para que todos os professores estejam dentro de sala de aula, escola que chove mais dentro da sala do que fora da sala, a lajota toda popocada, um risco para as crianças se cortarem na lajota que caiu ali, chove dentro da sala. Então são por essas melhorias. Parem de dizer que a educação é colocar um quadro branco e mais cadeiras em sala de aula, a educação é colocar salas de informática dentro das escolas, a educação é colocar biblioteca dentro das escolas, merendas de qualidade. É por isso que nós estamos lutando. Entre nas suas escolas dos seus filhos e pergunte se tem uma sala de informática. Nós estamos no século XXI, em que as tecnologias estão cada vez mais fluentes no nosso dia a dia e parece que ainda a educação do nosso município ainda está do século XIX. O secretário municipal de Educação de Abaetetuba confirma que a SEMEC recebe todo início de ano uma pauta com reivindicações propostas pelo SINTEP, o Sindicato dos Profissionais da Educação Pública, e explicou por que o município não pode atender a essa nova demanda da categoria. Ano passado, 2022, esse percentual ficou em torno de 33,24%. Então, ano passado, a Prefeitura Municipal de Abaetetuba atribuiu os 33,24%, quando muitos municípios do entorno da nossa região do Baixo Tocantins não conseguiram fazer essa atribuição. Mas a gente precisa compreender que isso é cumulativo, né? Eu dei 33,24% ano passado e os reflexos contábeis desse reajuste, eles vão incidir sobre os próximos anos todos. Para esse ano, os 14,97% não é uma negativa em garantir o piso, é uma impossibilidade contábil de fazer isso, porque se a gente for somar os percentuais do ano passado com os percentuais que deveriam ser atribuídos esse ano, era algo em torno de 48% de reajuste em 2 anos. Então, os municípios que pouco arrecadam, eles não têm essas condições contábeis todos, essa margem de segurança para atribuir um reajuste para municípios onde nós temos um plano de cargos e que essa folha, a todo ano, ela aumenta. Aumenta por uma questão de progressão horizontal, quando o tempo de serviço leva a um vencimento maior. Aumenta na progressão vertical, quando o indivíduo ele consegue buscar uma especialização, um mestrado, um doutorado. Ou seja, numa relação inversa à da receita, o que a gente enxerga em Abaetetuba? Nos últimos 10 anos, em média, essa folha do fundo ela é consumida 80% a 85% com pagamento de pessoal, sobrando em média 15% para os demais investimentos, construções, reformas, adequações de prédios, formação continuada, pagamento de transporte escolar, tudo tem que sair desse mesmo montante. Então, quanto mais você avança acima dos 70%, porque a lei nos obriga a investir no mínimo 70% com a folha do fundo, e essa folha é contando todo mundo, docentes e não docentes, você vai diminuindo a margem de possibilidades para as outras ações que são tão importantes quanto. O SINTEP diz que foi pego de surpresa com uma decisão tomada pela Prefeitura. Na sexta-feira, nós fomos surpreendidos. Saímos encaminhada, fizemos a nossa assembleia, saímos encaminhada até a Prefeitura para tentar dialogar com a Prefeita. Fomos recebidos pelo assessor, que disse que a Prefeita não iria nos receber, né? E fomos comunicados pelo nosso assessor jurídico que a Prefeita, na quinta-feira, já tinha entrado na Justiça para considerar a greve abusiva, para garantir um ano letivo, para cobrar a insistência do sindicato, cobrar R$20 mil de multa. Eu quero ressaltar que em momento algum nós deixamos de receber o sindicato pelo respeito que temos à categoria. Tivemos aqui 2 ou 3 rodadas de negociação e de conversa frente à pauta que eles apresentaram. Nós temos inúmeros itens naquela pauta e vai ao encontro do que eu disse. Eles cobram melhorias nas escolas, formação continuada, mas quanto menos recurso sobrar da margem do Fundeb, menos a gente pode fazer. Então, a Prefeitura solicitou parecer contábil, parecer jurídico. A Frente Nacional dos Prefeitos, ela diz para que tenha cautela em relação a esse pagamento. A Confederação Nacional dos Municípios também pede cautela. Existe controvérsia em relação ao pagamento do piso. Muitos municípios que não conseguiram pagar esse piso entraram na Justiça porque essa relação da obrigatoriedade por conta da lei, ela está fragilizada. A lei do piso, ela estava ancorada na lei do Fundeb, que foi extinta em 2020. Hoje, nós estamos na lei do novo Fundeb. Então, o piso não tem referência a nenhuma questão legal, que é o que dizem os nossos advogados, a nossa equipe jurídica. Então,
Não esgotamos esses canais de negociação, estamos para recebê-los. Eles fizeram uma agenda com a prefeita na última sexta-feira. Antes de irem para a conversa com a prefeita, eles deflagraram a greve. Então, o movimento mesmo, esgotou essa possibilidade de negociação e de conversa. E frente a isso, porque esses meninos estão 2 anos, parados, sem ir à aula presencial, fruto de pandemia, o município não teria outra medida a tomar a não ser levar a greve à justiça, garantindo o direito desses alunos pelo cumprimento do calendário. É um direito dela recorrer à justiça, mas é um direito nosso também ser ouvido pela justiça. Já entramos com uma ação pedindo a negociação, o direito de ser ouvido antes de qualquer decisão da justiça. Diante disso, como há esse impasse da prefeita dizer que não tem dinheiro para nos pagar, entendeu? Não quer negociar, nem recebe a categoria, nem recebe o sindicato, Então, nós estamos em greve. Já que ela fechou as portas para a negociação e foi buscar os trâmites da justiça, só nos resta resistência. Ressaltando ainda que após o movimento, aqueles que ingressaram na greve precisaram repor esses dias de aula, exatamente porque nós temos um calendário a cumprir e a lei de diretrizes e bases que nos diz que anualmente esses meninos precisam ter no mínimo 200 dias letivos. Tomara que haja uma solução imediata para essas negociações, para que os alunos não sejam prejudicados. Vamos atualizar as informações sobre a situação nos bairros de São João e São José. Esta semana, famílias que tiveram de deixar suas casas ameaçadas pela erosão receberam auxílio financeiro e de alimentação. A erosão das margens do rio Maratauíra, nas áreas entre os bairros de São João e São José, fez com que dezenas de famílias fossem obrigadas a deixar suas casas. Desde então, elas vêm recebendo todo tipo de ajuda para recomeçar a vida. Esta semana, a vice-governadora do estado veio fazer a entrega dos benefícios do programa Recomeçar, uma iniciativa do governo do estado para atender pessoas em situação de vulnerabilidade social, como é o caso dessas vítimas do deslizamento de terra em Abaetetuba. Na verdade, nós estivemos aqui no último dia 27 de fevereiro, eu estive aqui junto com o governador e nós nos comprometemos a imediatamente fazer o pagamento do auxílio financeiro do programa Recomeçar, que está sendo feito hoje, uma semana depois, para todas as famílias que estão cadastradas. São 103 famílias que irão receber hoje e mais 40, totalizando 47, totalizando 150 famílias que estão recebendo esse auxílio financeiro de um salário mínimo. Também estão sendo entregue hoje 1.000 cestas básicas para essas famílias que foram cadastradas e são os compromissos que foram assumidos de curto prazo pelo governador para amenizar o impacto das famílias. Para estes moradores, toda a ajuda é bem-vinda. É o caso do seu Manuel, que mostramos na semana passada, indo buscar os documentos antes de deixar a casa, incluída na área de risco. Nós estamos pela cara dos outros, no lugar da casa. A gente se sente mal, dói no coração da pessoa, né? Mas a gente entrega na mão de Deus que a gente vai levantar dessa vez. Lá também estava a dona Madalena, que teve a residência parcialmente engolida pelo rio. Eu morava antes da rampa, a primeira casa, no lado da torre, aonde a torre virou. Aí a minha casa tombou, não está totalmente no fundo, só tombado. Mas saímos só com a roupa do corpo. O que eu consegui em 45 anos que a gente moramos lá, foi só sair com a roupa do corpo. Perdi tudo, perca total. Eu não teve acesso em nada, deu tempo para nada. Eu tinha tudo na minha casa, tudo no meu conforto. Uma convivência, 45 anos. E eu perdi tudo. Aí eu tenho que começar do zero, mas é a vida. Importante é a vida, que ninguém morreu. Cada uma dessas famílias recebeu um salário mínimo, pago em parcela única pelo Banco do Estado do Pará. Mas o número de pessoas incluídas nesses programas assistenciais vai ficar ainda maior. Isso porque a área considerada de risco vai crescendo de acordo com os estudos geológicos em toda aquela área. À medida que a gente vai aumentando esse polígono de risco, está avançando para 150 famílias. Então, é um trabalho conjunto das várias secretarias, a Secretaria de Assistência do Estado,
Secretaria de Obras, né, a Secretaria de Transporte, todas essas secretarias somos esforços, juntamente com as secretarias da Prefeitura, para mitigar os efeitos desse movimento de massa que gerou este desastre impactando as famílias. À medida que vai aumentando o número de famílias, à medida que vai se fazendo a sondagem do solo e a análise desse risco, vai se retirando as famílias de forma preventiva e vai se cadastrando através das secretarias de assistência do Estado e do município para que essas famílias possam receber os benefícios do poder público, do governo do Estado e do município. Além da ajuda financeira, cada família recebeu cestas de alimentos. A prefeita informa que está em contato permanente até com o governo federal para que a situação fique sob controle. Esse contato com o governo federal foi muito no sentido de orientação para que nós elaboremos os projetos para a captação de reconstrução, por exemplo, da área afetada, de limpeza da área, e já temos a agenda para a próxima semana em vários ministérios, agenda direta com os ministros para que nós possamos fortalecer as políticas do município, que isso também é uma forma, não necessariamente tem que estar relacionado ao acidente do São João, mas quando a gente consegue, por exemplo, fortalecer as políticas de assistência social, que no decorrer dos anos passados tiveram perdas de recursos, a gente vai poder atender essas famílias e o público em geral. Então a gente já tem organizado, na próxima semana temos audiência no Ministério da Saúde, audiência no Ministério do Desenvolvimento Social, e estamos aguardando outras agendas. Então temos trabalhado diariamente em parceria. A vice-governadora disse quais são as outras medidas que estão sendo tomadas pelo governo do estado. Todos aqueles que tinham terreno já fizeram o cadastramento no programa Sua Casa para receber o benefício para a construção, e também pagamos a mão de obra para essa construção, e os nossos técnicos da Secretaria de Obras estão fazendo a análise do solo, também conforme foi compromissado pelo governador no último dia 27, para que a gente verifique quais são os encaminhamentos possíveis em relação à orla da cidade. Então o projeto da orla da cidade será feito conforme esse estudo que está sendo concluído pelo governo federal e em conjunto com o governo do estado. Bom, e nós continuamos atualizando as informações sobre o bairro de São João e São José, que estão nessa área de risco de erosão da margem fluvial, como nós vimos já nos programas anteriores. Só que esta semana, essa área de evacuação das famílias, de evacuação das casas, essa área teve de ser ampliada, e para isso eu converso com o Coronel Augusto Lima, que é o coordenador da Defesa Civil aqui de Abaetetuba. Coronel, boa tarde. Nós estamos então nessa fase de aumentar essas casas que precisam ser deixadas pelos seus proprietários, não é isso? Boa tarde, Naldo. Exatamente isso. É preciso entender logo de imediato que nós temos um polígono de risco que foi fechado por análise técnica científica, principalmente pelo Serviço Geológico Brasileiro, que é um órgão federal, que é do CPRM. Teve também a ajuda da CEDOP do Estado, dos engenheiros da própria Prefeitura e também do próprio CPC, Renato Chaves. Esse polígono ele foi estudado por todos esses órgãos, todas as variáveis que se encontravam, que a gente sabe que a gente está falando de geologia, de um terreno falso, nós estamos falando de climatologia inverno amazônico que nós estamos enfrentando, estamos também falando de maré, nós estamos no mês de março das grandes marés. Não só isso, mas as evidências no terreno que se apresentaram da própria erosão e da evolução dessa erosão, no sentido de fratura, no sentido de fissuras no solo ou nas casas. E a partir desse estudo se fechou oficialmente um polígono de risco de aproximadamente 42 mil metros quadrados. E quantas famílias, quantas casas nesse polígono? Exatamente. No primeiro momento, que nós chamamos de momento de evacuação, que é o momento do desastre, aquela questão que foi no domingo retrasado, que aquela situação, ou você sai ou você morre. Que nós já vínhamos trabalhando desde a sexta-feira, retirando as famílias
nós vínhamos acompanhando, no primeiro momento que se apresentou, nós já vínhamos conscientizando as famílias e tirando, inclusive já apresentando e entregando o aluguel social. Quando no dia do desastre, propriamente dito, que eu possa dizer, em que as casas, todo aquele montante ali de casa foi para o fundo, nós já havíamos começado o trabalho. 2 dias antes. Exatamente. Graças a Deus nós não temos nenhum óbito e nem temos ferido. Nesse trabalho nesse trabalho proativo de vocês, né, na sexta-feira, e esse desastre aconteceu no domingo, teve família que se recusou, por exemplo, a deixar o local, apesar das evidências já dos primeiros sinais? Um desastre, isso aí, a psicologia do desastre já nos mostra que qualquer que seja, a família realmente ela fica não querendo sair. Isso aí a gente já entende, já tem, e aí nós vamos exatamente para mostrar para ela, para convencer que ela está em risco. Agora, isso tudo depende muito do desencadear. Como eu digo, se o desastre está acontecendo, você pega na mão, puxa, e a pessoa não tem tempo nem de pegar a carteira, seja o que for. Registramos, inclusive, Coronel, o caso de uma família uma pessoa que se recusava a deixar a casa, e ela foi obrigada a deixar a casa, né? E no domingo foi uma das primeiras casas a ser tragada pelo rio Maratuíra, ou seja, se estivesse lá, não tivesse obedecido às determinações, né, das autoridades competentes, talvez tivesse acontecido uma tragédia, né? Exatamente. Esse é um caso que nós chamamos assim, podemos colocar como um caso que nos dá até para um estudo, que o patriarca ele estava não queria realmente aceitar, resistindo. E junto com o patriarca tinham mais 3 filhos que moravam também, então era um total de 4 famílias. E nós tivemos muita dificuldade de convencê-lo a sair do local. Mas graças a Deus, num sentido muito, digamos assim, de certa forma emergencial, nós conseguimos convencê-lo, não conseguimos amigavelmente, mas tivemos que tirá-lo. E a primeira casa que foi para o fundo foi exatamente a dele. A tragédia. E não teve tempo, porque nós estávamos trabalhando desde a sexta-feira, nós vínhamos convencendo, e ele não teve tempo de tirar absolutamente nada da casa. Ele perdeu tudo. Ele teve um tempo de sexta-feira, nessa questão de sexta, até o momento do desastre, que nós vínhamos convencendo, mas ele foi resistente, realmente não quis e perdeu tudo, absolutamente tudo, não só a casa, como todos os seus bens. Nós tivemos nessas etapas de desocupação das casas, aquela desocupação emergencial, olha, tem que sair urgentemente, vamos tirar todo mundo e resolvendo, mas nessa etapa agora, digamos, é um processo mais, digamos, organizado, porque já é mais de prevenção, muito mais tranquilo. É por isso que vocês não têm ainda assim um número de famílias que serão afetadas nessa ampliação. Exatamente. Isso dá uma falsa realidade de que o polígono ele foi aumentando. Sim. Na verdade, o polígono, eu sempre tive 42 mil metros quadrados de área de risco. Só que, quando você está gerenciando um desastre, a primeira e mais importante função para ser gerenciada é a incolumidade pública, é a vida. Então essa aí você não pode negociar, essa aí você tem que tomar todas as providências, que foi a primeira fase que nós chamamos a fase de evacuação, onde as pessoas não tiveram tempo de tirar nada, elas foram evacuadas das suas casas. Ou seja, chegava lá e dizia assim, não, peraí que eu vou pegar a minha carteira. Não, peraí que eu vou pegar o meu remédio de pressão. Não, você não vai pegar nada, você vai sair nesse exato momento aqui, porque o desastre ele está na sua porta e se você não sair agora, você pode morrer. Essa primeira fase foram 84 casas. Aí o que acontece? O polígono ele já existia, 42 mil metros. Só que eu estou fazendo a avaliação diária, 24 horas, e tenho as informações do CPC, Renato Chaves, eu tenho as informações do Serviço Geológico Brasileiro, eu tenho as informações dos nossos engenheiros e tenho o que o desastre vai apresentando dia após dia, hora após hora, minuto após minuto. No sentido de que
tiveram novas trincas, tiveram novas fraturas, qual a possibilidade dele aparecer com toda a força? Isso é estudado através de alguns conceitos científicos. E através dessa situação eu tive possibilidade, numa avaliação, digamos assim, bypasso, de dizer, bem, agora eu não preciso mais evacuar, eu posso fazer uma desocupação ordenada. Sim. Que foi, nós quinta-feira retrasada, nós desencadeamos e começamos a fazer. Quinta-feira agora, dessa semana. Quinta-feira retrasada, a segunda, exatamente. Sim. E aí nós fizemos essa desocupação. Foi a primeira intervenção de desocupação ordenada. Sim. Passamos praticamente uma semana trabalhando nisso, mas só que eu não tinha ainda alcançado a totalidade do polígono de risco. Eu ainda tinha aí pelo menos uns 20% do polígono de risco que eu precisava evacuar, que apesar de estarem mais longe do epicentro do desastre, mas eles estão dentro do polígono. Cientificamente, exatamente pelo laudo do Serviço Geológico, eu precisava alcançá-los. E foi que ontem, quinta-feira, nós desencadeamos a terceira fase. Anteontem, na quinta-feira, né? Exatamente. Anteontem, nós desencadeamos a segunda fase de desocupação ordenada e a terceira fase de evacuação de toda a área do polígono. Isso dá um total, agora, aproximadamente de quantas casas já tendo de ser evacuadas? Isso. No primeiro polígono de evacuação, nós tivemos 84 casas evacuadas. No segundo, da desocupação ordenada, nós tivemos mais 44 casas. E nesse terceiro, eu ainda não tenho as informações, porque nós estamos nesse exato momento trabalhando o levantamento dessas casas, das famílias, quantas pessoas moram lá. Todo o levantamento da parte de qualificação das famílias para a gente poder ter essa ideia, entendeu? Certo. Mas uma coisa que fique claro, com essa segunda desocupação ordenada, agora nós cumprimos o polígono de risco. Aí você pode me perguntar, mas o polígono de risco vai aumentar? Não sei, tudo depende de todas as nuances que eu já falei, geológica, climatológica e de maré. Mas os estudos científicos me fecharam exatamente 42 mil metros quadrados de polígono de risco. E essas famílias, que algumas, nós vimos na primeira reportagem, algumas famílias já estão sendo atendidas com aluguel social, com a questão também de possíveis construções em terrenos, de novas residências, alimentação. E essas famílias que estão agora sendo integradas também nesse processo de evacuação, elas também estão recebendo esse auxílio já? Todas as famílias, desde a evacuação, as que saíram, elas foram imediatamente, na verdade, como eu disse, desde sexta-feira elas já vinham sendo assistidas, porque as pessoas que ainda antes de começar o desastre, nós já tínhamos pessoas que já estavam com o contrato do aluguel social para sair do local. Quando houve a evacuação, também foi dado total assistência, porque aí nós tivemos os desabrigados e tivemos os desalojados, cuidamos de todos. Tivemos o Estado vindo aqui, trouxe, o governador do Estado veio, nos colocou à disposição, não só todo o aparato do Estado, mas como o auxílio recomeçar, que a gente já pode dizer que tanto o pessoal da primeira evacuação como o pessoal da segunda, que foi a primeira desocupação ordenada, todos já foram assistidos, inclusive com o recomeçar. A gente sabe, Coronel, que os estudos ainda estão avançando, tudo ainda está sendo analisado, não há um diagnóstico 100% fechado, mas pela sua experiência, tanto como comandante do Corpo de Bombeiros, como agora coordenador de Defesa Civil, aquela área um dia voltará a ser habitada? Nós estamos falando de um desastre, que ele é um desastre misto. Ele é causado pela natureza, mas ele também foi causado pelo homem. No que sentido? De que se criou um solo falso e ocupou esse solo. E aí a gente já percebe pela própria histórico da situação, que é um desastre recorrente, que ele vem aí pelo menos a cada 10 anos se manifestando e com certeza ele vai continuar se manifestando, porque nós temos duas variáveis que nos mostram que isso vai sim continuar. E aí a nossa grande preocupação é exatamente isso.
Quando nós fechamos o polígono de 42 mil metros quadrados, nós não estávamos só baseados nas informações de agora, mas também nessa recorrência desse desastre, nessa qualificação e tipologia, que ela não depende só da natureza, mas ela tem a ver também com a influência total do homem, que colocou um solo falso, que habitou esse solo falso, e a gente percebe que praticamente ali aquela área toda, ela tem essa recorrência. Então, nós estamos falando sim que há a possibilidade dele se manifestar. Exatamente. Coronel Lima, muito obrigado pelos seus esclarecimentos à população, que está muito apreensiva por informações sobre aquele caso, né? Muitas famílias sendo atingidas, mudando as suas vidas, algumas, né, da noite para o dia, outras já foram avisadas e agora estão aderindo a esse pedido de vocês para evacuar tudo em nome da vida. Muito obrigado. E a sua mensagem aqui para a população de Abaetetuba, especialmente para aquelas pessoas que estão tendo as suas vidas transformadas por um desastre misto, né? Metade causado pela natureza, metade causado pelo próprio homem. Exatamente. Acho que o que a gente pode falar de mais importante é essa questão que realmente a psicologia do desastre, ela traz toda essa dificuldade, essa oneração para a população, mas a gente tem que ter muito cuidado no sentido assim, que tem pessoas que ainda não acreditam no risco, inclusive pessoas com atitudes e com ações criminosas no sentido na mídia social, dizendo para as pessoas não saírem, dizendo que nós inventamos um polígono de risco. Ora, nós estamos fazendo um trabalho totalmente técnico, responsável, primeiramente com a vida. Nós jamais iríamos fechar um polígono de risco se nós não tivéssemos certeza que aquilo é risco. Aí as pessoas, porque não chegou na sua casa, de repente não está rachado, de repente não... passou 10 dias e não chegou na minha casa, então não vai chegar. Não, nós temos um polígono tratado por um órgão federal, Serviço Geológico Brasileiro, que fechou. No primeiro momento, é bom ainda ter claro que foi o primeiro momento, porque esse estudo é um estudo superficial das evidências que se apresentam cientificamente, mas nós precisamos aprofundar esse estudo para ver se esse polígono realmente ele vai aumentar. Mas até o momento, o que nós temos cientificamente de um órgão federal é esse polígono que nós estamos fechando, que quinta-feira passado nós começamos a ter 100% ele já desocupado. E aí o que a gente pede para a população é exatamente isso, que não tenha essa atitude que eu digo que é uma atitude criminosa, quando você incita para que as pessoas não saiam do local, porque possivelmente as autoridades científicas, as autoridades que estão trabalhando no gerenciamento do desastre, podem ter inventado um polígono de risco, sabendo da oneração que é você chegar para uma pessoa e dizer, olha, você vai ter que sair da sua casa. Isso para quem tem a experiência do desastre, a questão do gerenciamento, a gente sabe que isso é muito ruim. Mas nós sabemos que mais ruim ainda nessa experiência que nós temos no desastre, é ver mães chorando pela morte de filhos, como nós já vimos em alguns momentos, é ver pessoas chorando pela morte de parentes, e hoje, graças a Deus, nós não temos isso. Por quê? Porque nós temos a exata medida do risco, e nós trabalhamos em cima dessa medida. Então, por isso que eu digo que é criminoso, sim, esses posicionamentos, porque você incita a pessoa a ficar, mas se essa pessoa morrer, você não vai se responsabilizar pela vida dela. Então, graças a Deus que nós conseguimos atuar de forma preventiva, conseguimos tirar essas pessoas, não temos morte, não temos feridos, conseguimos cientificamente fechar o polígono de risco, conseguimos agora alcançar a retirada total do polígono de risco e vamos continuar monitorando e verificando de que forma isso vai avançar ou não. Então, e também agradecer a própria população, porque são poucos que se posicionam, mas a gente percebeu que a maioria se conscientizou e saiu da sua casa a duras penas, mas saiu. E é exatamente isso que a gente fica feliz, agradece primeiramente a Deus, porque não temos morte, e a eles que souberam entender exatamente a situação. Muito obrigado mais uma vez, Coronel.
atualizando aqui as informações sobre a situação naquelas áreas de erosão das margens do rio Maratauíra, nos bairros de São João e São José. Muito obrigado. Eu convido o Coronel Lima, que está trabalhando muito esses dias, imagino, né? 24 horas sem parar nesses trabalhos todos. Mas eu convido o Coronel para nós acompanharmos daqui a pouco, depois dos comerciais, a volta dos nossos contos sobrenaturais, Coronel. Tá certo. Daqui a pouco. E também, infelizmente, um caso de violência em Abaetetuba com um duplo homicídio no bairro do Cristo Redentor. Tudo isso daqui a pouquinho aqui no Panorama. Aquele almoço especial do final de semana começa pela Casa de Carnes Macedo. Sabe por quê? Na Casa de Carnes Macedo, você encontra as melhores carnes com toda a qualidade que a sua família merece. Ponha mais carinho no almoço do final de semana. Casa de Carnes Macedo, na Pedro Rodrigues, no Cruzeiro, e na 1º de maio com Aristides. As promoções da Max Popular continuam durante toda a semana. A semana começa com a segunda da vitamina. E no dia seguinte temos a terça do suplemento. E tem mais promoção na quarta da fralda. Quer economizar? Aproveita a quinta do genérico. E para terminar, tem a sexta da beleza. Quer preço e qualidade? Então vem para Max Popular. Drogarias Max Popular, na Barão, ao lado da Ultralar, e na Dom Pedro II, com a 7 de setembro. Você já sabe que nós temos a melhor estrutura de ensino da região. Agora você vai saber como ingressar em um dos cursos superiores da FAET. Você pode ingressar através da sua nota do Enem, através de nossas parcerias com entidades e instituições. Para cursar Direito, você pode trazer notas de outras faculdades. Você pode pleitear uma outra formação trazendo o seu diploma e ainda contar com toda a nossa cartela de descontos e promoções. Ou seja, você tem várias maneiras de estudar na melhor faculdade da região. Vem para a FAET você também. Vida de cachorro não é fácil não, meu amigo. Sabia que eu vejo quase tudo cinza? E que só enxergo com nitidez coisas bem pertinho? Mas você, humano, que tem essa visão privilegiada, tem que cuidar bem dela. Quer um conselho? Please, passa na Diniz. Começou a promoção Cashpet das Óticas Diniz. Poste seu bichinho com a hashtag Cashpet. Marque a gente e ganhe 20% de cashback para a próxima compra. Tô aguardando você na Diniz, hein? Ser mulher é saber um pouco de tudo e em todos os instantes ser única e especial. Nesse Dia das Mulheres, presentei aquela mulher especial. E no Sigmarinha Magazine você encontra confecções, calçados e acessórios com até 50% de descontos. O Sigmarinha Magazine deseja a todas um feliz Dia Internacional da Mulher. O Sistema de Ensino Inove vem com uma grande novidade para 2023, o programa Bilíngue. Agora, o nosso estudante começa desde cedo a aprender o inglês. Isso mesmo, o aluno do Inove começa a aprender um segundo idioma desde as primeiras séries. Quer ser bilíngue? Vem pro Inove! Mana, tu já provaste esse bolo de chocolate? E tu, já provaste esse pastel folhado? Prova o meu primeiro. Cleide, eu tô te garantindo que esse aqui tu vai gostar. Eu sei que eu vou gostar, mas custa tu provar o meu primeiro? Olá, sejam bem-vindas ao Mamonas Café. Posso sugerir a vocês o nosso sorvete de açaí? Desse sorvete que eu te falei, Neila, prova. Nisso eu tenho que concordar contigo. Numa coisa, a Neila e a Cleide concordam. No Mamonas Café é tudo uma delícia. O Panorama é um oferecimento das lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Vamos abrindo esse bloco mostrando a tia Maria fazendo sucesso em mais um VT. É a oferta que você quer? Mas é claro, pequeno, é isso que eu quero. Vem pra Quinzena do Consumidor Ultralar. Toma, tio pequeno, agora senti firmeza. Móveis com até 40% de desconto à vista. E o que mais? Ou 30% e até 10 vezes nos cartões e crediário. Vem-te embora, pequeno, pra cá. Quinzena do Consumidor Ultralar, as melhores ofertas pra você renovar a sua casa. Eu já tô aqui, não tô morta nem no soro. Venha pra Ultralar.
Aqui tem tudo, vamos lá. E tem também um recado da Casa das Peças. O seu carro precisa estar em dia com a revisão, e revisão é aqui, na Casa das Peças. Fique atento às condições dos freios e dos pneus. Certifique-se de que está tudo bem com os faróis. O sistema de arrefecimento está funcionando bem? E não esqueça dos filtros e da correia dentada. O recomendável mesmo é procurar uma oficina especializada. Venha fazer a revisão do seu carro com os melhores profissionais, aqui na Casa das Peças. Sempre muito obrigado a todos os parceiros aqui do Panorama. Bom, 2 seguranças foram mortos esta semana em Abaetetuba. O crime tem características de execução. Segundo a associação para a qual as vítimas prestavam serviços, o local do crime não era a rota na qual a dupla de trabalhadores deveria estar naquele momento. Então, o que teria acontecido? As marcas de bala ainda estão no local do crime, a Alameda São Pedro, no bairro do Cristo Redentor. Tudo aconteceu no início da madrugada desta terça-feira. As vítimas estavam na moto da associação onde trabalhavam como seguranças de patrimônio. Eles acabaram baleados e mortos em circunstâncias que ainda estão sendo apuradas. E foram disparos, diversos disparos de uma arma 9mm, e esses disparos pegaram na cabeça, também na região do tórax. Então foi algo extremamente cruel e intencional desses criminosos, que ainda levaram os pertences da vítima. Natanael Gomes Cardoso, o Nael e Caripuna tinham deixado o trabalho mais cedo naquele dia. Todo final de tarde, em torno de 5h30, 18 horas, a gente estava aqui na base da SEG Pará, e a gente avançávamos todos juntos para a área do comércio, onde a gente tem os nossos associados e que a gente tem um compromisso de responsabilidade de acompanhar o fechamento dessas lojas, E eu acompanho eles nessa área do comércio até às 19 horas, 10 para as 19, então eu acompanho esse fechamento quase todos os dias. E no dia do acontecido eu estive junto com eles, nós tivemos uma reunião durante a manhã, à tarde nós conversamos sobre algumas mudanças operacionais, que está dentro do meu departamento, e fizemos lá esses acompanhamentos. Fiquei lá mais ou menos até 10 para as 19. Foi o último momento onde inclusive foi feito um registro fotográfico, onde a gente sempre fazia nesses horários. E após isso eu já não tive mais esse contato com os mesmos. Já fui surpreendido com essa notícia, já por volta de 2 e alguma coisa, quase 3 da manhã, com uma ligação do Sargento Aldo já me passando o que havia acontecido. E eu desloquei até o Cristo Redentor, onde infelizmente os dois já se encontravam em óbito e já estavam com o local lá isolado e preservado pela Polícia Militar. O intrigante nessa história é que Nael e Caripuna não deveriam estar naquele local e naquele horário, pelo menos a serviço da SEG. Ainda está uma incógnita muito grande, porque aquela área ela não é uma área de cobertura nossa, os nossos associados eles se encontram no bairro da Francilândia e na área do comércio. Então aquela área do Cristo Redentor, atrás ali do Instituto Bíblico, ela não é uma área de cobertura nossa. E pelo horário, esse horário também era um horário que a gente chama de quarto de hora, que é um horário de descanso para poder retornar às 4h30 da manhã. Então a gente ainda está aí contando com o apoio da Polícia Civil, com o apoio da Polícia Militar, para que a gente possa desvendar essa situação e, claro, chegar a quem cometeu esse ato cruel e que acabou ceifando a vida dos 2 agentes da SEG Pará. Nael e Caripuna integravam há muitos anos um projeto social baseado no bairro da Francilândia. Que foi assassinado, Nael, ele está conosco no projeto desde a época do SGAP. Desde 2014, o Nael estava aqui conosco. Então, o Nael era um menino que a gente viu crescendo aqui dentro. O Nael ele fez prova para a polícia, não passou, fez prova para o fuzileiro naval, ele não passou. O Nael fez prova para outras coisas, correu atrás de emprego, não conseguiu. Então aí, quando nós começamos a administrar o projeto da segurança aqui, ele falou, chefe, não tem como a gente fazer alguma coisa para a gente ter aqui, porque estou desempregado. E foi aí quando a gente criou a ideia de montar o projeto da segurança comunitária, Então aí esse projeto tinha, porque os nossos associados contribuem, a gente pega essa contribuição e passava como ajuda de custo para eles.
Então foi muito difícil, está sendo muito difícil. O Caripuna, uma pessoa super bacana, um camarada maravilhoso, que também tinha o maior sonho, tanto o Nael quanto o Caripuna, tinham sonhos de serem policiais militares, o Caripuna não conseguiu. O Nael, eu tinha conversado agora essa semana com ele que eu ia pagar um cursinho para que ele pudesse ir para Belém, se preparar, porque era o sonho dele ser policial militar. E esse sonho aí foi, né? Acabaram com esse sonho desse jovem de 25 anos, de uma forma brutal, né, aconteceu, que para mim foi execução. A polícia investiga esse duplo homicídio. Nós tomamos um inquérito, estamos coletando imagem, ouvindo testemunhas, para logo que possível dar uma resposta em relação a esse crime. Pertences das vítimas também foram levadas, o que pode revelar um latrocínio. No entanto, nós ainda não concluímos o inquérito para definirmos exatamente as motivações do crime. Mas tem um compromisso aqui da Superintendência do Baixo Tocantins, da Delegacia de Homicídios, que assim que possível, o mais rápido, nós vamos conseguir identificar esses indivíduos e, né, representar pelas prisões e prendê-los o quanto antes. Aldo diz que a associação está de luto. É muito doloroso, a gente está de luto de verdade, porque não foram dois chefes de família, não foram dois pais, dois cidadãos de bem que foram mortos. Foram duas pessoas que tinham história, foram duas pessoas humildes que eram pais, que deixaram, o Nael deixou seu filho, que ainda vai completar 2 anos de idade, o Caripuna deixou a sua filha, que eu não sei se é 15 ou 16 anos que tem, mas é uma adolescente. Né, que perdeu o seu pai, que perdeu aquele que, como eles, quando teve um tempo aí, eu disse assim, olha, eu vou parar com esse projeto. O próprio Nael veio e disse, chefe, não pare com o projeto. É daqui que a gente tira a nossa sobrevivência. Essa ajuda de custo nos ajuda, a gente pega aí o Bolsa Família e nos ajuda a manter nossa família. Não pare com esse projeto, eu lhe peço. O próprio Nael me pediu isso. Imaginem que você está conversando nas ruas próximas à Praça da Bandeira, em Abaetetuba, e tarde da noite aparecessem crianças brincando. E essas crianças não deveriam estar ali naquele horário já de madrugada. E quando essas crianças eram vistas, sumiam misteriosamente. É o que nós vamos mostrar hoje no novo episódio dos Contos Sobrenaturais. Estamos na rua Pedro Rodrigues, no centro de Abaetetuba. Esse é um local histórico da cidade, porque foi um dos primeiros caminhos ligando o rio à terra firme. E parece também com uma vocação natural para esse ar misterioso, este silêncio, apesar de aqui ser um local bastante movimentado durante o dia. É a feira, afinal de contas, e também ainda muito habitado. Mas, como eu disse, ele ainda carrega, assim, tarde da noite, esse ar misterioso, de silêncio, de penumbra. Agora imagina tudo isso 70 anos atrás. Era uma cidade isolada no meio da floresta, era uma cidade que tinha um grande contato com as próximas cidades, com as cidades vizinhas, através do rio. Né? Era uma cidade de vida noturna praticamente inexistente, então durante o dia havia até um certo movimento nas feiras, um movimento pela cidade. Esse movimento diminuía um pouquinho à tarde, e à noite ele era totalmente interrompido por volta das 9, 10 da noite. E era no silêncio daquela Abaetetuba de meados do século XX que fatos estranhos começavam a acontecer nesse ponto da cidade. Jorge, os fatos mais comuns narrados aqui são de crianças brincando? Como é que é essa história?
Eu sempre fui morador aqui do centro. O bairro, o perímetro onde eu morei, aqui no bairro Centro, é entre as duas praças. E quando nós éramos crianças, eu, meus vizinhos, parentes, imagina aquela cidade, uma cidade tranquila, uma cidade silenciosa, com muitas histórias, uma cidade mal iluminada. Não havia... Quando chegou a lâmpada de mercúrio aqui, foi um negócio assombroso, porque antes eram lâmpadas incandescentes que eram colocadas nos postes e iluminavam muito mal. Então, aqui no centro, era muito comum a narrativa de crianças que apareciam misteriosamente em alguns lugares. No nosso quarteirão havia um espaço, mais ou menos no meio do quarteirão, onde havia pelo menos 2 casas onde essas visões eram mais frequentes. Os adultos viam e já até conviviam com aquelas crianças misteriosas que apareciam ali. A história que se sucedeu aqui na Pedro Rodrigues é uma história que me foi contada por uma pessoa que hoje deve estar na casa dos seus 80 anos ou mais e que tinha ido participar de um evento social em Belém. Naquela época se viajava para Belém de barco, e eles foram no barco. Quando voltaram para Abaetetuba desse evento social, um casamento, eles desembarcaram aqui no porto e vieram caminhando aqui pela Pedro Rodrigues. Quando chegaram aqui, um pouco além dessa esquina, próximo ali do meio do quarteirão, eles se depararam com crianças brincando de roda lá na esquina. Eles acharam esquisito, porque era por volta de 1, 2 da madrugada. Que história era essa? Naquele tempo, crianças, e elas estavam bonitinhas, de vestidinho, de meinha, aquelas crianças com cabelo arrumadinho, Então, a pessoa que me contou essa história me disse que ficaram todos surpresos. E como ela fazia parte do grupo jovem que vinha na frente, eles saíram correndo para ver as meninas mais de perto. E os adultos vinham mais atrás, a uma certa distância deles, Imagina a cena, Quando eles correram para lá para ver as meninas perceberam a presença deles e saíram na direção da prefeitura. Saíram aqui na esquina e seguiram pela Siqueira Mendes em direção à prefeitura. E elas, quando chegaram na esquina, que olharam para o lado da prefeitura, surpresa, não havia criança nenhuma brincando na rua. Essas histórias sobrenaturais, esse mistério todo que ronda esse local da cidade, também tem relação com a própria origem do que hoje é a Rua Pedro Rodrigues. Eu vou conversar aqui com o pesquisador, o Jorge Machado. Ele é um escritor também muito afeito a essas visagens de Abaetetuba. E a gente também deve lembrar que eu e o Jorge estivemos aqui nesta rua alguns anos atrás, porque foi revelado o que aqui existia, na verdade, um cemitério, não é isso, Jorge? Isso. Existem relatos do Frei Caetano Brandão, de meados de 1785, em que ele, passando em viagem por Abaetetuba, narrou que aqui, neste exato lugar, havia uma igreja de pedra, que não era a igreja original do Francisco Monteiro, que aquela era de madeira e já tinha desaparecido. Era uma igreja de pedra, pequena, e atrás dessa igreja, a igreja voltada para o rio, e atrás dessa igreja havia um cemitério. Nos anos 50, durante a administração de Joaquim Mendes Contente, houve uma obra de urbanização nessa rua. Ela recebeu terraplenagem e foi necessária alguma escavação. E nessa escavação apareceram muitos túmulos, muitas sepulturas. E isso, na ocasião, gerou muitas histórias de que tinha gente que ficava com medo de passar por aqui, porque era um lugar mal assombrado e etc. Nos anos 90, nós viemos aqui
né? Durante também uma obra de construção de galerias pluviais, e foi possível nós vermos os alicerces da igreja, uma parte das paredes que ainda se encontram aqui embaixo, construídas com pedra, e também vários túmulos, onde era possível ver, né, as ossadas e alguns depósitos de cal. Exatamente, eu lembro bem disso, Jorge, lembrando que foi uma reportagem que íamos fazer aqui, não foi, Jorge? Exatamente. Verificar aquelas coisas estranhas que começavam a brotar da terra, né? Exatamente. Eram esqueletos humanos, dentes. Dentes, então uma coisa muito assombrosa. E eu e o Jorge fomos procurar entender um pouco disso, né, Jorge? Exatamente. E aí a origem é essa mesmo. Nós descemos, a construção das galerias exigiu uma escavação razoavelmente profunda, algo acima de 2 metros, né? Eles desceram mais de 2 metros. Então nós descemos lá naquele valão que estava sendo aberto do lado da mão direita de quem sobe a rua, e ali foi possível ver muito bem delineados, né, os sepultamentos, com muitas ossadas, com dentes, com calotas de crânios ali, né? Então são vestígios, né, porque ainda estão aí, são vestígios dos primeiros abaeteenses que estavam sepultados atrás daquela igreja narrada, né, pelo Frei Caetano Brandão. Os relatos de crianças brincando nas madrugadas e que, ao serem vistas, desapareciam misteriosamente, continuaram ao longo dos anos. Existe um relato de uma senhora que morava em uma casa na Barão do Rio Branco, onde havia uma espécie de piscininha ou lago na frente. E uma noite ela foi olhar pela janela, a criança estava sentada, brincando na água, sacudindo os pés. Só uma menina ali, sacudindo os pés. A maioria dos relatos mostra essas crianças brincando de roda, brincando de correr, enfim, um comportamento infantil absolutamente normal. Mas o que aconteceu com esses relatos? Será que existem atualmente? Será que ainda tem gente que presencia aparições de crianças nas noites de Abaetetuba? O Jorge, por ser conhecido como autor de um livro que fala justamente de visagens, é sempre informado do que seriam novas manifestações paranormais ainda nos dias de hoje. Esses relatos, eles persistem, né? É interessante a gente parar um pouquinho para pensar sobre esse fenômeno, né? Ele acontece, ninguém sabe a origem, ninguém sabe explicar isso, existem várias interpretações para essas coisas, mas a gente nota que o fenômeno vem se repetindo há muito tempo, né? E persiste até nos dias de hoje. Ainda há relatos bem recentes dessas aparições na cidade. Mas por que crianças estariam se manifestando do além? Como é que se chamavam as crianças que morriam? Eram anjos, né? Quer dizer, talvez essas narrativas estejam relacionadas à inocência, à pureza, né? A uma ideia de algum ser que está acima do bem e do mal, né, que está de alguma forma protegido da maldade e não vem para fazer mal, né, não é assustador, não é medonho, não é carrancudo, né? Então essas histórias talvez sejam, digamos, mais suportáveis emocionalmente, e aí o resultado é que elas não são rejeitadas, né, a priori, tipo assim, não vi, não quero nem ver, né? E aí elas vão sendo repassadas, quer dizer, eu vi uma criança, eu não vi um demônio, eu não vi um monstro, né? Eu vi uma criança, né? Então talvez seja isso que acabe reforçando essa presença. Eu acho que existem vários níveis de abordagem dessas histórias, né? A primeira, e digamos a mais incontestável, é o fenômeno narrado,
às vezes narrado por grupos de pessoas, às vezes narrado por pessoas completamente idôneas, né? Depois tem a prova documental do fenômeno, e essa a gente infelizmente não tem. A gente não tem gravações de câmaras de segurança, a gente não tem pegadas das crianças, a gente não tem fotografias, a gente não tem registros que de alguma forma documentem esse fenômeno. Então a gente não pode avançar para questões do tipo, eu acredito ou eu não acredito. A gente tem que aprender a conviver com o desconhecido. Existem as narrativas, não há provas, a ciência não tem instrumentos para lidar com esse tipo de situação e eu acho que pertence mais ao universo da literatura, do cinema, né, dos contos assombrosos, dos contos fantásticos, adentrar por essa seara aí, por essa vereda. São os nossos contos sobrenaturais de volta aqui no Panorama. Agora eu quero mostrar para vocês a mensagem do nosso também parceiro Casa de Carnes Macedo. Aquele almoço especial do final de semana começa pela Casa de Carnes Macedo. Sabe por quê? Na Casa de Carnes Macedo você encontra as melhores carnes com toda a qualidade que a sua família merece. Ponha mais carinho no almoço do final de semana. Casa de Carnes Macedo, na Pedro Rodrigues, no Cruzeiro, e na 1º de Maio, com Aristides. Depois do intervalo, tem mais Panorama, trazendo a história do Lucas, o estudante abaetetubense que superou os limites do transtorno do espectro autista e, após 10 anos de tentativa, finalmente ingressou na universidade. História muito legal, daqui a pouquinho. O Sistema de Ensino Inove vem com uma grande novidade para 2023, o programa Bilíngue. Agora, o nosso estudante começa desde cedo a aprender o inglês. Isso mesmo, o aluno do Inove começa a aprender um segundo idioma desde as primeiras séries. Quer ser bilíngue? Vem pro Inove! Ser mulher é saber um pouco de tudo e em todos os instantes ser única e especial. Nesse Dia das Mulheres, presentei aquela mulher especial. E no Sig Marinha Magazine você encontra confecções, calçados e acessórios com até 50% de descontos. O Sig Marinha Magazine deseja a todas um feliz Dia Internacional da Mulher. Você já sabe que nós temos a melhor estrutura de ensino da região. Agora você vai saber como ingressar em um dos cursos superiores da FAET. Você pode ingressar através da sua nota do Enem, através de nossas parcerias com entidades e instituições. Para cursar Direito, você pode trazer notas de outras faculdades. Você pode pleitear uma outra formação trazendo o seu diploma e ainda contar com toda a nossa cartela de descontos e promoções. Ou seja, você tem várias maneiras de estudar na melhor faculdade da região. Vem para a FAET você também. Vida de cachorro não é fácil não, meu amigo. Sabia que eu vejo quase tudo cinza? E que só enxergo com nitidez coisas bem pertinho? Mas você, humano, que tem essa visão privilegiada, tem que cuidar bem dela. Quer um conselho? Please, passa na Diniz. Começou a promoção Cashpet das Óticas Diniz. Poste seu bichinho com a hashtag Cashpet. Marque a gente e ganhe 20% de cashback para a próxima compra. Tô aguardando você na Diniz, hein? O seu carro precisa estar em dia com a revisão, e revisão é aqui, na Casa das Peças. Fique atento às condições dos freios e dos pneus. Certifique-se de que está tudo bem com os faróis. O sistema de arrefecimento está funcionando bem? E não esqueça dos filtros e da correia dentada. O recomendável mesmo é procurar uma oficina especializada. Venha fazer a revisão do seu carro com os melhores profissionais, aqui na Casa das Peças.
Aquele almoço especial do final de semana começa pela Casa de Carnes Macedo. Sabe por quê? Na Casa de Carnes Macedo, você encontra as melhores carnes com toda a qualidade que a sua família merece. Ponha mais carinho no almoço do final de semana. Casa de Carnes Macedo, na Pedro Rodrigues, no Cruzeiro, e na 1º de maio com Aristides. Mana, tu já provaste esse bolo de chocolate? E tu, já provaste esse pastel folhado? Prova o meu primeiro. Cleide, eu tô te garantindo que esse aqui tu vai gostar. Eu sei que eu vou gostar, mas custa tu provar o meu primeiro? Olá, sejam bem-vindas ao Mamonas Café. Posso sugerir a vocês o nosso sorvete de açaí? Desse sorvete que eu te falei, Neila, prova. Nisso eu tenho que concordar contigo. Numa coisa, a Neila e a Cleide concordam. No Mamonas Café é tudo uma delícia. É a oferta que você quer? Mas é claro, pequena, é isso que eu quero. Vem pra Quinzena do Consumidor Ultralar. Toma-te, pequena, agora eu senti firmeza. Móveis com até 40% de desconto à vista. E o que mais? Ou 30% e até 10 vezes nos cartões e crediário. Vem-te embora, pequeno, pra cá. Quinzena do Consumidor Ultralar, as melhores ofertas pra você renovar a sua casa. Eu já tô aqui, não tô morta nem no soro. Venha pra Ultralar. Aqui tem tudo, vamos lá. As promoções da Max Popular continuam durante toda a semana. A semana começa com a segunda da vitamina. E no dia seguinte temos a terça do suplemento. E tem mais promoção na quarta da fralda. Quer economizar? Aproveita a quinta do genérico. E para terminar, tem a sexta da beleza. Quer preço e qualidade? Então vem para Max Popular. Drogarias Max Popular, na Barão, ao lado da Ultralar, e na Dom Pedro II, com a 7 de setembro. O Panorama é um oferecimento das lojas Ultralar, a loja que tem tudo para o seu lar. Você vai conhecer agora uma história de superação. É a luta de uma pessoa com transtorno do espectro autista que nunca deixou de lutar por um de seus maiores sonhos, entrar na universidade. Ele já vinha tentando havia uma década e finalmente esse dia chegou. As fotos mostram uma família feliz. Afinal, 2 de seus integrantes tinham sido aprovados na Universidade Federal do Pará, os irmãos Rita e Lucas. Vitórias são para ser comemoradas, e vitórias como a do Lucas, mais ainda. Isso porque ele passou anos sofrendo com algo que ninguém conseguia entender. Quando eu era no quarto, eles se estranhavam, porque ele sempre foi organizado e o irmão dele foi um pouco bagunçado e aí começava a ter uns atritos. Aí ele mesmo não se entendia. Um dia ele me procurou chorando: mãe, eu não sei o que eu tenho, eu não quero agir dessa forma com meu irmão, mas eu acabo brigando com ele. Aí eu falei: não te preocupa, meu filho, nós vamos procurar um profissional, nós vamos ver o que é que você tem. E por ele não se entender, nessas idas para Belém, teve tempo que ele não queria ir, ele se trancava no banheiro. Ele teve medo de procurar esse profissional a princípio, e eu insisti, e outras pessoas insistiram, o pai dele insistiu, os irmãos dele insistiram. Aí quando a gente foi procurar em Belém, a gente foi procurar um psicólogo, um psiquiatra. Aos 23 anos, Lucas foi diagnosticado com um transtorno do espectro autista. Com esse diagnóstico, ele entrou numa fila de espera que é chamado de avaliação global para fazer as terapias lá no Centro Integrado de Belém. E com essas terapias, ele teve acesso a psicólogo, teve fisioterapeuta, convivência com um grupo, que lá tem um grupo que eles conversam entre eles, como você falou. Eles têm o profissional, ele tem a técnica de como conversar com eles. Aí isso depois que conseguimos esse diagnóstico, ficou mais fácil. Nesse tempo todo, o Lucas nunca deixou de fazer algo: tentar passar no vestibular. Foram 10 anos nessa luta, tempo em que os outros 2 irmãos mais novos já estavam em um curso superior. Mas ele nunca desistiu.
e a recompensa por tanta determinação finalmente chegou. Hoje, aos 27 anos de idade e após 10 tentativas, o Antônio Lucas finalmente conseguiu o sonho de ingressar na universidade. Nesse caminho árduo, ele contou com a ajuda de muitos profissionais, já que ele é uma pessoa com o transtorno do espectro autista. Mas o primeiro grande apoio mesmo veio da família. Os pais Antônio e Sueli sempre se emocionam ao lembrar do dia em que o Lucas veio dar a notícia. E a festa foi dupla na família. Sueli, foram 10 anos aguardando esse momento. E como é que você, especialmente, como é que esse coração de mãe recebeu esse resultado no vestibular do Lucas? Como é que você recebeu essa vitória dele? Aqui em casa, o Lucas é o mais velho. Aí os outros dois já estão encaminhados na universidade. E esse ano a gente teve a graça de ser o mais velho, que é autista, e ser a caçula a passar. Então a alegria foi em dobro. Foi uma coisa assim que quando eu recebi a notícia da Rita, ele estava triste, ele estava lá no sofá. Aí, meu filho, você não passou, tudo bem, você tenta depois. Só que ele até se incomodou com o grito que a gente estava dando com a Rita, né? Aí a Antônia saiu para ir lá na frente do colégio. Aí ele pegou, foi lá na frente do computador, ele veio, mãe, eu passei. Então aquilo eu pude gritar, aquele grito que estava sufocando dentro de mim, porque foi uma alegria muito grande. No mesmo dia, a família festejou a conquista da Rita, aprovada em cinema, e do Lucas, o futuro educador físico. E por que ele decidiu seguir esse caminho? Do esporte, porque é da parte de... Porque tem os aparelhos lá que eles usam, né, O Lucas ainda estava muito tímido com a nossa presença, mas ele se refere às atividades das quais participa no Centro Especializado de Reabilitação em Belém. O suporte com as terapias cognitivas foi importante para ele alcançar esse resultado no maior vestibular do Pará. Ele dedicou muitas horas, muitos dias, muitos anos em busca desse objetivo. Aprendeu de tudo, mas tinha algumas disciplinas favoritas. Essa parte de matemática, química, física. Você gosta mais, né? Uhum. E como é que você estudava matemática, química e física aqui em casa? Estudava sozinho? Como é que era? Estudava só? Uhum. Ele vai começar a estudar na UFPA em agosto deste ano, quando se muda para Belém. E já está deixando muita gente com saudades em casa. Principalmente o pai, a quem ajuda nos trabalhos na área da informática. Antônio, você me contava que o Lucas é uma espécie de braço direito aqui nas suas atividades, ajuda bastante. Como é que você já está se preparando para essa ausência? Eu acho assim... Quando a gente recebe um filho, que de fala assim, as primeiras palavras, pai, né? É muito gratificante, né? Me lembro bem que o Lucas, quando ele falou pai, foi quando ele pegou meningite. 8 meses. E teve uma médica que falou assim, seu filho vai ser limitado. Hoje eu não vejo meu filho limitado. Eu desejo muitas bênçãos na tua vida. Que você consiga realizar todos os seus sonhos. Que você acredite sempre que Deus está contigo. Que você é capaz de vencer todas as barreiras. Eu quero, eu posso, eu consigo. Você sabe disso. Então, eu só desejo que você... essa nova
novos objetivos, assim, que você consiga com sucesso. Que você sonhou em passar nesse curso, Educação Física, que você consiga não só começar, mas terminar. E novos sonhos você vai ter. E você sabe que você pode contar com o nosso apoio, com o seu pai, comigo, com os seus irmãos, e com nossos amigos também. O Lucas quase não expressou em palavras o que sentia naquele momento. Mas nós sentimos ali uma pessoa educada, gentil, feliz. E para que tantas palavras, se o gesto final dessa entrevista disse tudo. Ele é assim, sabe? Pra todo mundo. Ele é assim, Naldo. Ele não gosta muito de falar. Só gosta disso. Né, filho? Ele não expressou em palavras, mas expressou em gesto. Ele é tímido, mas ele sabe na hora certa de dar um abraço. Esse é o Lucas provando que os sonhos não têm limites e também os pais mostrando que o amor e a atenção a essas pessoas com o transtorno do espectro autista fazem toda a diferença. Com essa belíssima história de vida, nós vamos nos despedindo, lembrando que essas reportagens você pode ver e rever a qualquer momento em nosso canal no YouTube, o Panorama com Naldo Araújo. Não esqueça de ir lá e também se inscrever em nosso canal. E agora os nossos agradecimentos aos parceiros que tornam possível o Panorama chegar à sua casa todo sábado. Muito obrigado às lojas Ultralar, Sigmaringa Plaza, Casa das Peças, Casa de Carnes Macedo, Drogarias Maxi Popular, Faculdade Faete, Sistema de Ensino I9, Óticas Diniz e Mamonas Café. A todos vocês, um abençoado final de semana e até o próximo sábado. As promoções da Maxi Popular continuam durante toda a semana. A semana começa com a segunda da vitamina. E no dia seguinte temos a terça do suplemento. E tem mais promoção na quarta da fralda. Quer economizar? Aproveita a quinta do genérico. E para terminar, tem a sexta da beleza. Quer preço e qualidade? Então vem para Maxi Popular. Drogarias Maxi Popular, na Barão, ao lado da Ultralar, e na Dom Pedro II, com a 7 de setembro. Mana, tu já provaste esse bolo de chocolate? E tu, já provaste esse pastel folhado? Prova o meu primeiro. Cleide, eu tô te garantindo que esse aqui tu vai gostar. Eu sei que eu vou gostar, mas custa tu provar o meu primeiro? Olá, sejam bem-vindas ao Mamonas Café. Posso sugerir a vocês o nosso sorvete de açaí? Desse sorvete que eu te falei, Neila, prova. Nisso eu tenho que concordar contigo. Numa coisa, a Neila e a Cleide concordam. No Mamonas Café é tudo uma delícia. Vida de cachorro não é fácil não, meu amigo. Sabia que eu vejo quase tudo cinza? E que só enxergo com nitidez coisas bem pertinho? Mas você, humano que tem essa visão privilegiada, tem que cuidar bem dela. Quer um conselho? Please, passa na Diniz. Começou a promoção Cashpet das Óticas Diniz. Poste seu bichinho com a hashtag Cashpet. Marque a gente e ganhe 20% de cashback para a próxima compra. Tô aguardando você na Diniz, hein? O seu carro precisa estar em dia com a revisão, e revisão é aqui, na Casa das Peças. Fique atento às condições dos freios e dos pneus. Certifique-se de que está tudo bem com os faróis. O sistema de arrefecimento está funcionando bem? E não esqueça dos filtros e da correia dentada. O recomendável mesmo é procurar uma oficina especializada. Venha fazer a revisão do seu carro com os melhores profissionais, aqui na Casa das Peças. Aquele almoço especial do final de semana começa pela Casa de Carnes Macedo. Sabe por quê? Na Casa de Carnes Macedo, você encontra as melhores carnes com toda a qualidade que a sua família merece.
Ponha mais carinho no almoço do final de semana. Casa de Carnes Macedo, na Pedro Rodrigues, no Cruzeiro, e na 1º de Maio, com Aristides. O Sistema de Ensino Inove vem com uma grande novidade para 2023, o programa Bilíngue. Agora, o nosso estudante começa desde cedo a aprender o inglês. Isso mesmo, o aluno do Inove começa a aprender um segundo idioma desde as primeiras séries. Quer ser bilíngue? Vem pro Inove! É a oferta que você quer? Mas é claro, pequeno, é isso que eu quero. Vem pra Quinzena do Consumidor Ultralar. Toma-te, pequeno, agora senti firmeza. Móveis com até 40% de desconto à vista. E o que mais? Ou 30% e até 10 vezes nos cartões e crediário. Vem-te embora, pequeno, pra cá. Quinzena do Consumidor Ultralar, as melhores ofertas pra você renovar a sua casa. Eu já tô aqui, não tô morta nem no soro. Venha pra Ultralar. Aqui tem tudo, vamos lá. Ser mulher é saber um pouco de tudo e em todos os instantes ser única e especial. Nesse Dia das Mulheres, presentei aquela mulher especial. E no Sig Marinha Magazine você encontra confecções, calçados e acessórios com até 50% de descontos. O Sig Marinha Magazine deseja a todas um feliz Dia Internacional da Mulher.